Seja o nome do Senhor. Nossa irmã Fabiana é uma bênção, né? Graças a Deus. Amados do Senhor, sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias na carta de Paulo. Não posso falar que é Paulo, meu Deus. Não tenho nome, mas vamos lá. No capítulo 12 de Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 12. Eu quero te dizer que você vai comer um mocotó hoje bem gostosinho, tá? Pode ser que te incomode um pouco na descida na garganta, mas daqui a pouco você vai entender que é bênção para a sua vida. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 12, versículo 5 e versículo 6. Para a glória do Deus vivo. Nós vamos falar hoje sobre a disciplina e a recompensa. Amém? Eu acho que eu não vou conseguir falar sobre a recompensa, mas eu vou falar pelo menos sobre a disciplina de Deus. Quando ele, Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. Louvado seja o nome do Senhor. Achou? Acharam, gente? Glória a Deus. Versículo 5, meu pessoal amado, diz assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amém? Eu vou ler novamente agora na versão corrigida, que talvez seja a da maioria. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, dizendo, né? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por exatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra há de ser ministrada agora. Eu te peço, Senhor, que o Senhor tome a direção da minha mente, que o Senhor, Deus amado, utilize na totalidade o meu espírito e a minha alma para poder me comunicar, Senhor amado, com as suas filhas, com o teu povo, com os seus ungidos, meu Deus amado, que hão de ouvir também esta mensagem. No nome precioso de Jesus, Pai, nós te rendemos honras, glórias e louvores. E o povo do Senhor diga amém. Amém. Santos preciosos, amados do Senhor, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite. E nós vamos tratar hoje acerca do tema disciplina. Existe uma grande margem no nosso coração de entendermos ou acharmos que esta palavra disciplina vai vir para nos causar uma situação de dor e de pesar, né? Filho, você vai ser disciplinado, você precisa de uma disciplina. E essa expressão, ela causa ainda um pouco de estranheza para o povo do Senhor. Na sua grande maioria, você vê sempre as pessoas dando ao nosso adversário o poder, né? Como se todas as situações fossem alguma coisa do maligno, e na verdade não é. Então eu quero falar com vocês nessa noite dentro deste tema. É fato que quando nós estamos vivendo uma situação difícil, das duas, pelo menos uma, ou nós demos brecha para entrarmos nesse problema fazendo algo que não deveria, e em segundo, é o nosso Pai que realmente vai movimentar as circunstâncias ao nosso redor. Quem está comigo? Amém. Ele vai movimentar as circunstâncias ao nosso redor, que é para que a gente se sinta incomodado, se sinta entristecido, machucado, até que nós nos rendamos a Ele outra vez completamente e então voltemos para o centro da vontade do Pai. Nesta passagem nós encontramos aqui, nós vemos nesse exato momento, aleluia, claramente o real motivo da disciplina do nosso Senhor, do nosso Deus. Aqueles que recebem a disciplina do nosso Pai, esses são de fato os filhos de Deus.
Você pode repetir? Aqueles que recebem a disciplina de fato são os filhos de Deus. Então é isso mesmo que eu estou falando para vocês. Só pode ser disciplinado quem é filho. Fabiana, se você estiver passando um tratamento de Deus, levante a mão e glorifique. Porque Davi também passou. Porque Jacó também passou. Porque Jacó então passou bem, né? Jacó passou bem, porque foi tão enganador, né, que um dia ele viu o próprio filho sendo o quê? Vendido como escravo, tido como morto, não é assim? E um dia eu vou trazer essa mensagem para vocês, vocês vão amar. José representa o dízimo do povo de Deus. E o irmão de José, quando fica preso lá também, vocês lembram dessa passagem? Que José manda rasgar o saco e prende o copo de ouro ali e diz que eles estavam roubando. Então eles prendem quem? O irmão mais novo de José. E dizem assim, José, obviamente, prende o irmão com sabedoria, né? E aquele irmão mais novo significa as ofertas, nossa. Quando a gente prende as ofertas e os dízimos, a vida da pessoa fica presa. Jacó passou esse problema, porque lá atrás ele aprontou muito. A disciplina de Deus, ela vai nos perseguir. Não interessa se você tem 5, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, 90 anos. Deus vai te perseguir, porque Ele não quer perder a tua alma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, nós nunca vamos encontrar em momento algum na Bíblia Sagrada o nosso Senhor fazendo esse processo de disciplina com pessoas erradas. O nosso Senhor só faz a disciplina conosco, que somos filho, que somos herança, que somos nação santa, que somos povo de propriedade exclusiva de quem? Dele. Então, da mesma forma que nós não disciplinamos os nossos filhos, tudo bem que de vez em quando a gente não faz o que deve, né? Às vezes eu fico, porra, não tá merecendo os castigos do bom, mas aí ele dá um sorrisinho pra mim, me faz um carinho, eu fico danado, né, rapaz? Aí ele faz um carinhozinho, acabou, passou a bronca. Pelo menos 50% acaba. Aí quando ele vai ver, eu já dormi e aí já esqueci. Então, a gente tem esse pensamento de fazer o quê? De passar a disciplina para o nosso filho, porque eles precisam. Mas, quando a gente vê o filho dos nossos vizinhos fazendo alguma coisa errada, você se mete? Você se intromete na disciplina do filho do seu vizinho? Eu não. Por quê? Porque ele não é meu filho. Porque ele é filho de uma outra pessoa. Então o nosso Deus, ele só vai disciplinar os seus filhos. Então, se o filho do vizinho veste bem, se escovou o dente, se não fez, se comeu na hora que devia porque a mãe mandou, se não comeu, a gente não se envolve. Mas Deus, quando olha para nós, Ele quer nos alimentar direito, Ele quer que escovemos os dentes no horário direito, Ele quer que a gente deite cedo para dormir. Se Ele falar que é tempo de buscar Ele de madrugada, Ele vai te acordar, diga aleluia. Aleluia. Então, amados, somente disciplinamos os nossos filhos. Então, a esfera da disciplina, ela limita-se somente aos cristãos. E o motivo da disciplina é o amor. Vou repetir. O motivo da disciplina de Deus, que muitas das vezes dói, incomoda, mastiga a gente, nos deixa chateados, nos deixa irritados com Deus e o mundo. Não é assim que a gente fala? Mas se Ele decide entrar com disciplina, amados, não há quem possa desfazer isso. Não há, mas não há mesmo. Porque se nós estivermos fora de disciplina, é sinal de que nós estamos correndo risco, até mesmo em alguns momentos, de perder a nossa salvação. Não adianta, Biana, virmos para a terra e desejarmos muitas coisas, sabe, irmã Monique? Mas a nossa salvação, ela está perdida. O nosso Pai olha para nós e diz assim, rapaz, aqui em cima não tem balcão para você botar esse ouro, não. Isso aí vai enferrujar. Que tal você primeiro se preocupar com a vida espiritual, porque eu tenho que te trazer. Se você ficar do jeito que eu quero, eu te abençoo. Se você fizer o que eu desejo, eu libero sobre você. Se você fizer o que é necessário, eu te abençoo. Então, nessa noite, nós estamos nesse exato momento meditando em coisas muito profundas, que desagradam o nosso espírito, que não faz bem, digamos assim, né, ao nosso eu.
O nosso eu sente dores. O nosso eu se incomoda. O nosso eu, ele faz queixa, sabe como é que é? O nosso eu, ele não fica muito legal, não. Mas nós temos um Pai que nos ama demais. Nós temos um Pai que nos ama de uma maneira muito profunda. Então, em nome de Jesus, amados, continue aí lendo comigo no versículo 7 e 8, por favor. Vê aí o que está escrito no versículo 7 e 8. Lê para mim, irmã Monique, por favor. Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. Leia para mim, por favor. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a que o pai não corrige? O 8 também? Sim. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha isso. Se estáis sem disciplina, porque sois bastardos e não filhos. Então, quando nós entramos nesse tratamento de disciplina de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer não é reclamar. A primeira coisa que nós temos que fazer não é murmurar, Biana. A primeira coisa que nós temos que fazer é levantar a mão e dizer: Senhor, está doendo e incomodando, mas eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa e eu creio na forma que o Senhor lida, porque o Senhor é Deus. E eu lembro de Davi dizendo, né? Caia eu nas mãos de Deus, mas nas mãos do homem não. Porque a misericórdia de Deus, o amor de Deus pela nossa vida é imenso. Amém. Na mão do homem a gente não tem chance. Mas nas mãos de Deus, Ele sabe como tratar. Então, você vê aqui em Hebreus capítulo 12, ele dizendo que é para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos têm participado, olha que interessante. Todos têm participado, mas se você não está participando, é porque não é filho. É porque é o quê? Bastardo. Ou seja, é alguém que está sendo rejeitado pelo camarada, está sendo rejeitado pela pessoa, pela mulher, está sendo tratado como um bastardo, né? Um filho que foi negado, renegado, mas Deus não nos trata assim. Não nos trata assim. Então no versículo 9 diz: além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Então veja, se nós aceitamos a disciplina, amados, dos nossos pais na carne, quanto mais devemos aceitar a disciplina do Senhor. E está dizendo aqui que a disciplina é para aproveitamento, irmão. É para aproveitamento. Você pode dizer isso? A disciplina é para aproveitamento. Então essa palavra aproveitamento significa benefício, Biana. Essa palavra aproveitamento significa utilidade, significa valia, significa progresso. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, você não precisa, eu leio para você rapidinho. Em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, que estava aqui na minha Bíblia até ontem, glória a Deus, cheguei, diz assim: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, nós estamos sendo, na fidelidade a Deus, estamos sendo transformados cada dia, Biana. Cada dia de oração, cada dia de campanha, cada dia de culto, a palavra está dizendo que nós somos transformados de glória em glória. Estamos cada vez mais ficando parecidos com o nosso Pai, cada vez mais parecidos com o nosso Senhor, cada vez mais parecidos com o próprio Deus. Então, Deus requer um avanço, Monique. Deus requer um avanço, senhora Belisário. Deus requer um avanço contínuo. Contínuo, sabe? Ininterrupto de seus filhos. Ele quer um avanço contínuo dos seus ungidos. E Ele não abre mão de fazer nascer em nós pessoas poderosas. Glória a Deus. Às vezes é aquela pessoa que você olha e diz assim: por que essa pessoa está passando por isso? Ele tem tantas qualidades, ele tem tanta coisa boa, por que ele está atravessando esse deserto?
E a vida dessa pessoa, às vezes, é um deserto atrás de outro, é uma ventania atrás de outra, é um problema atrás de outro. Ei, Deus está te capacitando. Aleluia. Glória a Deus. Deus está nos capacitando, Deus está te capacitando para algo tremendo que vai vir mais à frente. Amém. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Poderosas. Pessoas poderosas. Filhos poderosos. Poderosos que não se prostram a Satanás. Poderosos que mantêm de pé a sua autoridade. Poderosos que não têm medo de nada. Poderosos que sabem que o Senhor Jesus Cristo é o dono das suas vidas. Poderosos que rejeitam qualquer tipo de prato de Satanás. Que rejeitam qualquer tipo de sedução que venha do mundo. Que rejeitam aquilo que o inimigo dá com a mão direita, já olhando para tirar com a esquerda. Ou rejeitando aquilo que a nossa própria natureza está pedindo. Aí Paulo diz, numa das suas cartas, o quê? Fazei, pois, morrer toda a vossa natureza terrena. Não é isso? Então, nesta noite, de modo algum, nós vamos ceder às tentações, às ofertas, aos pratos, às nossas tendências ruins, de forma alguma. Vamos nesta noite nos manter de pé. Vamos nesta noite entendermos outra vez que somos escolhidos, que somos filhos de uma herança linda, que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Vamos nesta noite lembrar que nós somos para Deus, sabe? Construtores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós somos reformadores na presença de Deus. E em terceiro lugar, nós somos reparadores de brechas. Aleluia. Em nós está a palavra da vitória. Então, nessa noite eu te peço, abra sua boca, fala, chama a existência. Mas chama a existência de coisas que você diz que é, poxa, isso não é possível. Chama a existência a isso. É isso aí que eu quero que você chame a existência. Isso é um sonho muito louco. Você vai ver que Deus vai te colocar lá. Você vai perceber que Ele vai te colocar em caminhos. Você não vai entender. Você talvez em um determinado momento não vai compreender. Mas Ele vai te levar até esse lugar. Ele vai te levar até chegar a esse momento. Mas primeiro você vai precisar passar pelos estágios que Ele coloca diante de nós. Esses estágios é como aquela passagem do Antigo Testamento que o Senhor diz assim: eu estou fazendo isso com o povo, com o meu povo no deserto, que é para provar o que está no coração de cada um. Aleluia! Que é para provar o que de fato há no coração. O nosso Deus não é brincadeira não, pessoal. O nosso Deus, Ele leva as coisas muito a sério, sabe, meus irmãos? O nosso Deus, Ele não brinca com a fidelidade, não brinca com a questão da santidade. O nosso Deus não brinca com as questões que muitas pessoas levam na brincadeira. Não, Ele não. O nosso Pai leva as coisas muito a sério. Então, não é porque... como é que eu vou dizer isso para você? O Senhor nos disciplina com o fim de podermos participar, Biana, da sua santidade. Tá comigo, Biana? Amém. Ele nos disciplina para nós continuarmos participando da sua santidade. Ele não quer nos perder. Eu tô com um pouco de dificuldade de avançar. Esse tema é comprido. Eu vou entrar ainda hoje em Ezequiel 37. Então, se o Senhor quer nos fazer participar da sua santidade, nós não podemos de forma alguma renegar essa bondade dele, esse amor dele. Amém. Se um cristão ele vive, sabe, de uma maneira muito relaxada na terra, sem manifestar a natureza de Deus, a santidade de Deus, na certa, a mão de Deus recairá pesadamente sobre essa pessoa. Aí a gente não entende, a gente não compreende, mas é o amor de Deus. Às vezes o camarada vai para trás das grades, sabia disso? Porque a mãe está orando muito por aquela criatura, mas ele não toma jeito. Sabe o que acontece? Deus vai guardar ele dentro de uma cadeia. Deus vai proteger ele dentro de uma cadeia. Deus coloca ele presinho lá dentro.
guardando. Aí a mãe um dia chora porque meu filho está preso. Aí em determinado momento, a mente dela tem um estalo. Ih, meu filho está guardado, né? Meu filho está guardado. Aqui fora o risco para ele morrer é muito maior. Aí de repente quando ela entende, ela começa a agradecer a Deus. Ela começa a glorificar a Deus. Por quê? Porque o filho está na disciplina do Senhor. Esse processo ele não termina da noite para o dia. Eu acredito muito numa salvação que não se perde de qualquer maneira não, sabe? Eu acredito que a salvação, ela... Deus não brinca com esse negócio de salva hoje e exclui amanhã, sabe como é que é? Mas eu não creio que isso aconteça porque Ele sabe como nos consertar. Ele sabe como nos chamar a atenção e nos trazer de volta. Ele sabe como moldar os seus filhos. Ele sabe como pegar um maçarico quente, botar o filho sem roupa e lançar em cima. Te assustou? Te assustou isso? Um maçarico pesado. Ele olha pro filho e fala assim, ó, tira a roupinha que eu tenho que fazer uma obra. Sabe por quê? Porque nós somos como ouro na mão dele. Aleluia. E é semelhante ao ourives quando vai fazer o trabalho em tirar todas as impurezas do ouro. Sabe como o ourives faz isso? Pega aquela pedra bruta ainda, esquisita, sem forma, sem brilho, sem cor. Mas o ourives sabe que ali, para ele fazer uma obra, ele tem que lançar fogo, Biana. Aí ele pega uma panelinha desse tamanho assim, com a palma da minha mão, coloca a pedra e lança fogo. Fogo. Aquela pedra vai começar a derreter, né, Biana? Ela vai derretendo, e ele vai lançando fogo até que ele comece a ver que um espelhinho aparece. Ele começa a se ver refletido. Enquanto ele não se vê refletido, enquanto ele olha para essa pedra e não se vê refletido, ele não para de lançar fogo. É o amor do Pai. É o amor do Pai. Então, a disciplina tem um objetivo. Diga qual? Qual? O objetivo definido, que é de podermos participar da sua santidade. Pastor, você já disse isso, mas talvez você possa não ter guardado, porque esse é o tema mais importante, a frase mais importante desta mensagem. A disciplina é para que nós continuemos sendo coparticipantes da sua natureza, conforme o apóstolo Paulo falou. Aleluia. Amados, isso é tremendo demais. Isso é gostoso demais. Então, após um cristão ele ser rendido por Deus assim, né? Que esse negócio de aceitar Jesus é meio esquisito, né? Né? Não é esquisito? Né? Eu aceitei Jesus. Então é vergonha, irmão. Jesus está te aceitando. Se enxerga. Então, após um senhor ser convertido por Deus, embora ele em alguns momentos embarace a sua salvação, embora em alguns momentos ele faça algumas coisas erradas, Deus então já olha para ele e fala, ó, rapaz, você vai receber um castigo aí. Você está precisando de uma disciplina. Você está precisando, aí Deus vai permitir. Então nós nunca devemos dizer que um cristão pode fazer tudo o que quer após ser salvo, né? Porque o Senhor vai trabalhar na vida dele. Então a Bíblia nos diz claramente que ainda que um cristão esteja derrotado, caído, ele não perecerá eternamente. Se é filho de Deus no duro, se é filho de verdade, ele não vai perecer eternamente. Porque o Senhor vai criar meios para trazê-lo de volta. Porque o Senhor vai trazê-lo de volta. Porque o Senhor vai trazê-lo de volta. Glória a Deus. Entretanto, ele vai receber a correção de Deus. Ah, vai. Aleluia. Então nós não podemos perder esse entendimento jamais. Porque senão a gente fica navegando muito, sabe? Poxa, falei um palavrão, será que eu estou no inferno? Sabe como é que é? Meu Deus, sem querer eu falei um negócio aqui, será que eu já estou no inferno? Aí eu imagino o pai falando, poxa, eu te salvei, né, camarada? Da palma das minhas mãos ninguém pode te arrebatar, né? Ninguém pode te arrebatar. Então isso é importante nós guardarmos, de nós mantermos dentro de nós. Então nessa noite, amados, em nome de Jesus, é muita coisa para falar dentro desse tema. E eu quero pedir a vocês nesse exato momento para me ajudar.
Eu quero que você, nesse exato momento, abra sua Bíblia no livro de profeta Ezequiel, por favor. No livro do profeta Ezequiel, a gente encontra uma geração, Biana, que estava numa situação muito complicada, sabe? Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Quando vocês encontrarem, vocês me avisem. Essa é uma passagem maravilhosa. É uma passagem de... Ela assusta um pouco, ela mexe conosco, né? Porque ela vai falar de ossos mortos, de muitos ossos, pessoas mortas, né? Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Acharam, gente? Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... Me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos, não é isso? Numerosos demais. Sobre a face do vale. E estavam o quê? Sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Não é assim que está escrito? Versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós. E farei crescer carne sobre vós. Olha aí, Biana, a promessa de Deus. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o que, Biana? Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Até aqui, dá uma olhada aqui para mim, pastorzão. O cenário é o seguinte, Deus pega o profeta e leva ele até um lugar chamado vale, amém? E ele só enxerga ossos, muitos ossos. E a gente imagina aqui que a gente, por exemplo, chegou ali no cemitério de Irajá. O que a gente encontra? Ossos. Pessoas mortas, não é isso? Uns de muito tempo, uns com pouco tempo, mas pessoas mortas, amém ou não amém? Amém. Então é mais ou menos isso. Imagina, Biana, o Senhor Jesus, me ajuda lá. Então imagina o Senhor Jesus indo junto contigo até aquele lugar, pegando você pela mão e falando assim, filha, ó, Biana, imagina, você em espírito e o Senhor Jesus te pegando com a mão e andando dentro do cemitério. Como é que você ia se sentir? Aí ele vai falar pra você assim, poderão viver esses ossos? O que você responde? O profeta disse, Senhor, eu tô com vontade de falar que eu não sei não, mas olha, tu sabes. E é a melhor resposta, né? Por quê? Porque aquele povo, para estar naquela condição, eles erraram. Eles falharam. E então, profeticamente, Deus levanta esse vaso, esse atalaia, para ir até esse vale e diz assim, eu quero que você entenda que eu tenho poder, Ezequiel, para fazer o que eu quero. Então, eu quero que você também entenda, Ezequiel, que você, como meu profeta, você tem autoridade. E eu quero dizer isso para vocês nessa noite. Vocês têm autoridade. Deus está falando de autoridade de novo. A palavra de abertura eu nunca preparo, é o que o Senhor me dá na hora. E o Senhor está falando de autoridade novamente, andando soberanamente. E qual era a soberania que Deus dava para o profeta Ezequiel? Ezequiel, diz o que eu estou dizendo. Se você disser o que eu estou dizendo, ou se você simplesmente profetizar, dizendo que venha espírito, venha vida, venha pele, venha nervos, venha ossos, né? Cada osso ao seu osso. Biana, Monique, irmãos, pelo amor de Deus. O vale é gigante.
tem um ossinho do nariz que está lá no mercado mundial, tem uma partezinha do ouvido, aqui o martelo, ou a bigorna, aleluia, que está lá na Conchichina em Caxias. Mas o Senhor diz assim, profetiza. Porque quando você profetizar, eu vou fazer cada osso se achar e se localizar no lugar certinho que eles pertencem. Esse é o momento que você tem que pensar assim, ó. É verdade. Eu sou filho dele, sou filho da aliança, ele me guarda, ele me ama, ele cuida de mim, está tudo no controle de Deus. Aleluia. Está tudo no controle. Eu até passo um desesperozinho e tal para uma situação ou outra, mas eu vou enfrentar a cabeça erguida porque no final da história a vitória é nossa. A vitória é nossa porque o Pai está controlando todas as coisas. Pode acontecer o que for, amado, vir o vento, vir a chuva, bater com o vento, com ímpeto contra a tua casa. Pode bater. Se você está fincado na rocha, se a tua casa foi construída com bons materiais, descansa. Aleluia. Irmãos, descansa em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Resta, portanto, um repouso para o povo de Deus. Resta, Biana, um repouso. A Bíblia fala do nosso adversário, fala. Só que os nossos lábios têm que falar muito mais de Cristo. A Bíblia fala sobre o espírito enganador e mentiroso, fala. Mas na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, tem que haver muito mais palavras do Senhor Jesus, do amor dele, do mover do Espírito Santo, da potencialidade que é ter ele na nossa vida. Amados, isso é tremendo de Deus. Pastor, então eu não preciso me desesperar com aquela questão lá daquela casa lá. Ei, descansa. Descansa porque o Senhor vai colocar os pingos nos is. Aleluia. Descansa porque o Senhor vai endireitar todas as Aleluia. coisas. Glória a Deus. Não te desespera. Senhor, é aquele ventinho que está parecendo que vai bater lá, como é que é? Não te desespera. Aleluia. A vitória já está programada. E Glória aqueles que a Deus, tentam, glória a Deus. que nos incomodam, que lançam a seta, eles sabem disso. Mas eles querem que você duvide que um osso possa vir no outro. Eles querem que você duvide que Deus não tem poder para soprar e o Espírito